Quantos aqui confiam no poder da oração? Que maravilha. Senão vocês não estavam aqui, não é isso? Mas eu vou mostrar para vocês quão poderosa é a oração. A oração, ela é muito mais poderosa do que nós podemos imaginar, e ela depende da nossa atuação. O poder da oração, para que ele possa ser efetivo ou efetivado nas circunstâncias, depende de nós. Vocês vão entender por quê. Eu vou convidar vocês para abrirem no livro de Daniel, no capítulo 10, e eu vou estar lendo a partir do versículo 1. E de vez em quando eu vou e volto, e vocês vão me acompanhando aí. Então aqui no capítulo 10, no versículo 1 de Daniel, diz o seguinte. Encontraram? Já. No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. Antes de tudo, que momento foi isso aqui? Ciro, rei da Pérsia, significa o quê? Babilônia já havia acabado, já havia passado. Nós já estávamos no 2º reino. Aliás, eu acho uma coisa impressionante, como Deus operou na vida desse homem. Daniel, ele passou de um império para outro império. O que acontece normalmente quando um reinado ou um império assume a posição do outro? O que acontece com os líderes? Tudo, acaba com tudo, porque eles não querem que sobre nada do passado, porque eles têm medo de uma revolta, de uma revolução, etc., de tentarem tomar o poder de volta. Deus operou de tal forma na vida de Daniel, que Daniel passou de um império para outro. E se nós olharmos a história de Daniel, um dos imperadores, que foi aquele que trouxe Daniel para lá, que foi o Nabucodonosor, o que aconteceu com ele? Ele se entregou para Deus pelo testemunho de Daniel e seus amigos. E o que aconteceu com um dos reis aqui também da Pérsia, que foi Dario? O que aconteceu com ele? Também aceitou a Deus, no caso, como era na época. Então, a influência que Daniel fez naquela época, naquele tempo, foi uma coisa incrível e extrema. E quem dera nós pudéssemos ser tão influentes como ele foi no nosso círculo, no ambiente onde nós vivemos. Ele vivia num ambiente mais alto que nós possamos imaginar. Um dia um pastor fez um comentário que Nabucodonosor, na época que ele era ainda mal, antes dele se entregar para Deus, a gente poderia compará-lo a um Saddam Hussein da vida. Ele era um rei tão mau, as formas que aqueles reis faziam as guerras naquela época, as formas com que eles tomavam os outros reinos, era uma coisa cruel. Vocês já ouviram falar aqui, na Bíblia nós já lemos algumas vezes, um termo chamado trilhar. E ele, o rei da Síria, trilhou, a Síria era um dos reinos que fazia muito isso, trilhou os seus inimigos. Eles faziam o seguinte, trilhar era uma operação que tinham cavalos amarrados ao que nós conhecemos, a coisa mais semelhante que nós temos são os arados. Vocês já lembram aqueles arados que coloca atrás do trator? Tem aqueles vários discos que vai passando aquilo lá, entra na terra e quando vai puxando ele vai cavocando e virando assim a terra. Esse é o propósito do arado. Então, o mais parecido com o que eles chamavam naquela época de trilhos, para trilhar, são os arados de hoje. Então, eles prendiam aquelas coisas atrás de cavalos com armações, etc. E eles passavam em cima dos inimigos vivos. Essa era uma das formas de destruir os inimigos. Para vocês verem quão maus e quão terríveis eram aqueles impérios, aqueles reinos. Para vocês verem no meio de que Deus colocou o seu povo. E o propósito de Deus é que o seu povo fosse testemunha para esses todos. E agora nós vemos aqui 2 exemplos de alguém que foi uma testemunha muito eficiente a ponto de ganhar 2 imperadores para Cristo, para Deus. Que foi o rei Nabucodonosor e o rei Dario. E essa pessoa foi Daniel. Então Daniel está aqui. Então vou ler de novo. No 3º ano de Ciro, o rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. Esse era o nome que foi dado a Daniel quando ele foi levado no cativeiro, porque esse era um nome relacionado com deuses ali da Babilônia. Então o propósito é que os jovens fossem convertidos para aqueles deuses. Então, cujo nome se chamava Beltesazar. Então veio uma palavra verdadeira concernente a um grande conflito. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Vamos parar um pouquinho. Daniel então recebe aqui uma visão que fala de uma grande guerra, totalmente ligada ao grande conflito, e tinha tudo a ver com o que está acontecendo hoje. O que ele recebeu ali foi uma visão mostrando o fim dos tempos. Ele viu coisas ali incríveis, coisas que fizeram ele ficar muito mal.
Tá? Então, verso 2. Naqueles dias, eu, Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras. Então, Daniel estava ali por alguma notícia ruim que deve tê-lo deixado muito mal, ele estava pranteando. Ele estava ali fazendo um jejum, na realidade. Aliás, ele estava fazendo um jejum meio diferenciado daquilo que nós fazemos. Jejum, normalmente, nós entendemos como deixar de comer. Ele tinha ali um jejum onde, além de deixar de comer e ficar de joelhos em oração, ele também não estava tomando banho. Então, segundo consta, ele não devia estar muito bem. Naquela época, eles usavam os óleos para passar pelo corpo, tal, para evitar o cheiro. Mas, enfim, ele estava nesse estado. Então, alguma coisa muito ruim deixou Daniel muito mal, que ele entrou nesse estado. Mas quando Daniel entra ou encontra uma crise, aliás, isso é uma história interessante sobre Daniel. Todas as vezes que ele encontra uma crise ou ele enfrenta uma crise, ele automaticamente tem uma resposta na vida dele para essa crise. Ele reage de uma forma que nós deveríamos usar como exemplo para nós. Qual é a reação de Daniel? Daniel ora. Todas as vezes que entra numa crise, Daniel ora. Se vocês olharem, a primeira crise foi em Daniel 1, que é a crise da alimentação. Ele enfrentou ali a mesa do rei. Qual foi a decisão que ele fez? Ele caiu de joelhos e buscou uma solução vinda de Deus. Vocês lembram a história? Eles fizeram uma proposta lá para o chefe da cozinha, que olha, nós vamos ficar tantos dias sem comida do rei, no final vocês fazem o teste, vocês sabem o resultado. Em Daniel 2 tem uma outra crise, a crise do rei Nabucodonosor. O que Daniel fez? Caiu de joelhos e foi pedir para Deus que desse para ele a interpretação do sonho. Daniel 6, nós temos uma outra crise, que é a crise do decreto do rei. Vocês lembram desse decreto? Aqui o rei já era Dario. O decreto era o seguinte, que durante um certo tempo, ninguém poderia orar para nenhum Deus que não fosse para o rei, como se ele fosse o rei. E qual que foi o castigo que Daniel tomou? Foi para a cova dos leões. E o que aconteceu? Ele teve o livramento. Daniel 9, agora nós temos uma outra questão. Daniel está orando em favor do povo por perdão. Vocês lembram dessa oração de Daniel? Onde ele se coloca no lugar do povo, que Daniel não estava naquelas circunstâncias, dentro do pecado, contaminado do jeito que o povo estava, mas ele se colocou ali dentro e em oração ele buscou o perdão de Deus. E finalmente em Daniel 10 nós vemos aqui a dificuldade e um desastre. Daniel está de joelhos orando para que Deus livre o seu povo. Então, se a única lição que pudéssemos tirar do livro de Daniel fosse esse método de operar que Daniel tinha, nós já teríamos aprendido muito. A oração como solução de todos os problemas. Um homem como Daniel, de quem não temos nenhum relato de pecado, todo o tempo voltando-se para Deus, buscando uma direção e solução. Será que hoje nós estamos enfrentando crises? Veja o que diz o livro Educação na página 179. Veja se não parece com o que nós estamos fazendo aqui, que estamos passando hoje. Isso aqui Ellen White escreveu lá no começo do século XX, ou talvez no finalzinho do século XIX. A atualidade é uma época de absorvente interesse para todos os que vivem. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm fixa a sua atenção nos fatos que se desenrolam em redor de nós. Acham-se a observar as relações tensas e inquietas que existem entre as nações. Observam a intensidade que está tomando posse de todo o elemento terrestre e reconhecem que algo de grande e decisivo está para ocorrer, ou seja, que o mundo se encontra à beira de uma crise estupenda. Ela falou isso daqui há 100 e poucos anos atrás. Anjos acham-se hoje a refrear os ventos das contendas para que não soprem antes que o mundo haja sido avisado de sua condenação vindoura. Mas está se formando uma tempestade, prestes a irromper sobre a terra. E quando Deus ordena a seus anjos que soltem os ventos, haverá uma cena de lutas que nenhuma pena poderá descrever. Eu acho isso daqui uma coisa maravilhosa, como Deus apresentou isso daqui para ela no passado, como Ele apresentou isso aqui para Daniel lá para trás. Nós estamos voltando aqui alguns milhares de anos. A Bíblia e a Bíblia só nos dá a perspectiva correta dessas coisas. Ali estão reveladas as grandes cenas finais da história do nosso mundo. Acontecimentos que já estão projetando suas sombras diante de si.
fazendo o ruído de sua aproximação com que a terra trema e o coração dos homens desmaiem de temor. Ninguém tem certeza do hoje, muito menos de amanhã. Se Daniel tivesse vivido hoje, com certeza estaria em um estado constante de oração, em um jejum. Voltando ao texto, nesse ponto que estamos, do texto, Daniel está em um tipo de jejum notificado, como eu falei para vocês. Olha lá, versículo 3. Nenhuma coisa desejável comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas completas. Verso 4. No dia 24 do primeiro mês, estava eu à borda do grande rio, o rio Tigre. Levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. O seu corpo era como o berilo, e o seu rosto como um relâmpago, e os seus olhos eram como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como o brilho do bronze, polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Impressionante, né? A descrição dele. Ora, só eu, Daniel, vi aquela visão, pois os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram para se esconder. Provavelmente, eles não viram nada, ou talvez ouviram alguma coisa, e talvez seja a expressão da aparência de Daniel que fez com que eles desejassem ou de medo saíssem fugidos de lá. Verso 8. Fiquei, pois, eu só a contemplar a grande visão, e não ficou força em mim. Desfigurou-se a feição do meu rosto, e não retive força nenhuma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí num profundo sono, com o rosto em terra. Daniel acaba de passar por um daqueles momentos raros na Bíblia, que são chamados de teofania. Alguém sabe o que é teofania? Você não olha. Teofania. Teo tem a ver com Deus, mas aqui é um pouquinho mais profundo. É o seguinte: quando Deus se apresenta a uma pessoa, permitindo que a pessoa o veja na forma que ele estiver se manifestando, veja com os próprios olhos. Por exemplo, Ezequiel teve uma teofania semelhante à de Daniel. Séculos mais tarde, João, na ilha de Patmos, teve a mesma teofania. Moisés teve uma teofania quando ele viu a sarça que estava ardente e não se queimava. Estava representando Deus ali para ele. Bom, continuando, verso 10. E eis que uma mão me tocou e fez com que me levantasse, tremendo sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado. Vamos parar um pouquinho aqui. Esse homem muito amado é um apelido dado por esse mesmo anjo, que no caso é Gabriel, que já o havia chamado assim antes, lá no capítulo 3, se eu não estou enganado. Falou da mesma forma aos pastores, falou também para Zacarias, dizendo que eles iriam ter um filho, falou a Maria também, chamando muito amada, e também falou às mulheres junto à tumba de Jesus. Não temas, essa era a frase que ele dizia em seguida. Então, entre as palavras que te vou dizer, isso continuando, Daniel, homem muito amado, entre as palavras que entende as palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, pois agora te sou enviado. Ao falar ele comigo essas palavras, pus-me de pé, tremendo. Daniel estava orando e jejuando por 21 dias, sem nenhuma evidência de que a sua oração havia sido escutada e muito menos respondida. Será que nós já passamos por momentos assim? Você já orou, por acaso, um dia inteiro e não teve resposta? Uma semana, um mês, um ano, alguns anos? Eu já passei por isso. Eu sei que cada um de nós já passamos de alguma forma. Pois por mais que busquemos a Deus com contrição e perseverança, nós não somos respondidos. Aí nós dizemos: Deus não me ouve. Ou minha oração não tem poder. Ou ora por mim porque a tua oração tem poder. Você já ouviu essa frase? Alguém já falou isso para você? A minha não passa do teto. Parece que não tem ninguém lá no céu me ouvindo. Daniel, por 21 dias, está orando. Daniel era uma pessoa poderosa, era uma pessoa que tinha comunhão com Deus. Nós temos muitas evidências disso daqui. E Deus não estava ouvindo a Daniel, é isso? Será?
Por 21 dias Daniel está orando sem nenhuma resposta. Às vezes alguns chegam a dizer: a tua oração está errada. Alguém já falou isso para você? Ou você já ficou tentado a falar isso para alguém? Não diga isso. Pode ser que não seja a oração errada, e sim a hora errada. Por isso que ela não está sendo atendida. Quando a questão é oração, temos muito em jogo, muito mais em jogo do que apenas aquilo que podemos ver. Deus conhece tudo, conhece todas as circunstâncias. Só Ele pode ver a hora certa. Nós, humanos finitos, não vemos além do hoje, do que podemos analisar ou do que as nossas emoções nos mostram. Vocês já pararam para pensar, às vezes, que uma oração que você está fazendo para você, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Você está orando para você conseguir um trabalho. Vamos supor que você está disputando por aquela vaga com 5 outras pessoas. Só que Deus conhece a necessidade das outras pessoas. Deus conhece a tua necessidade. Deus conhece o teu futuro daqui 2 dias, daqui 1 semana, daqui 1 mês. Deus conhece tudo. Então, a forma que Deus trabalha, Ele trabalha em prol da humanidade. Então, se nós olharmos na nossa visão muito simplesinha aqui, vamos supor que temos lá uma vaga só e tem 5 pessoas. Se Deus dá essa vaga para você, tem uma outra pessoa que precisaria mais. Então Deus dá para aquela pessoa porque Ele tem alguma outra coisa para você. Então Ele vai encaixando todas as peças. Outro dia alguém estava falando sobre aquela pessoa morreu e por causa dela ter morrido, aquele outro conseguiu aquela posição, aquele outro conseguiu escapar. Enfim, existem tantas circunstâncias, coisas que nós não compreendemos, por isso que nós não podemos questionar a Deus. Nunca questionemos a Deus, porque Ele é um ser infinito, Ele conhece todas as coisas. A nossa visão é muito limitada, é limitada àquilo que está na minha frente, é limitada àquilo que eu entendo do hoje, é limitada àquilo que eu entendo e que eu me lembro do passado. Eu não conheço o futuro, Deus conhece, é por isso que Ele pede para nós termos fé, que nós olharmos, lembra um sermão que eu fiz aqui outro dia, olharmos pelos olhos de Deus, porque Deus enxerga não só o todo, como Ele enxerga o futuro, Ele sabe o todo o que vai acontecer agora, Ele sabe o que vai acontecer mais para frente. Só Ele pode determinar, essa é a hora, essa não é a hora. Nós não temos condição de fazer isso. Nós somos imediatistas, nós queremos as respostas aqui e agora. Mas não é bem assim que funciona. Então, olha, orem, não desistam. Entregue a tua vida a Deus, deixe que Ele mude a tua vontade, Ele transforme aquilo que você está querendo, para que seja a mesma vontade dEle, e que venha na hora certa. Ele te atenderá na hora certinha. Veja agora, por que a demora da resposta de Daniel? Verso 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Olha só, desde o primeiro dia que desde o primeiro dia da oração de Daniel, a ordem foi dada para que o anjo viesse até ele. E aí, olha só, mas ele respondeu a Daniel. E aqui é o local da Bíblia onde temos uma visão tão gráfica da luta entre o bem e o mal. Deus deixa muito claro aqui para a gente, olha só. Mas ele responde a Daniel, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Quem é o príncipe do reino da Pérsia? É Satanás. Satanás é representado dessa forma, como o príncipe do reino da Pérsia. Então, por 21 dias, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Quem está falando aqui é Gabriel. O Satanás não deixou. Houve então uma luta, uma batalha, para que ele viesse a atender a Daniel. Então continua, olha aqui, olha. Por quantos dias Daniel tem orado? São 21 dias, certo? Foram 21 dias de batalha com o inimigo. Aqui é uma guerra que não permite que Gabriel chegue até Daniel. Obrigado por ter... Aí Daniel, então agora Gabriel é como que está agradecendo a Daniel por ele ter orado. Porque se Daniel não tivesse continuado a orar, o que ia acontecer? Gabriel provavelmente voltaria. Ele não teria chegado até ali. Entende? Enquanto você orava, nós estávamos lutando. É isso que ele está dizendo. Aí Gabriel então busca reforços em ninguém melhor do que aquele que veio à sua ajuda. E aí, continuando aqui, eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Quem é Miguel? Nós conhecemos. O significado da palavra quem é Miguel é quem é como Deus. Esse é um dos significados. De acordo com comentaristas, nessa passagem, em hebreu, deveria estar dizendo
o primeiro príncipe. Nós lemos aqui um dos primeiros príncipes, mas não é. O que esse comentarista diz é que tem que ser o primeiro príncipe. Se ele é o chefe dos príncipes, ele tem que ser chamado como o primeiro. Em Judas 9 diz que ele é o arcanjo. 1 Tessalonicenses 4,16 diz que Jesus vai voltar. Quando Jesus voltar, se ouvirá a voz do arcanjo e ressuscitará os mortos. E em João 5,28, Jesus diz que será a sua própria voz que ressuscitará os mortos. Então, agora, se nós olharmos para trás aqui, olha, primeiro fala em Judas que é a voz do arcanjo. Depois, em Tessalonicenses, diz que ouvirá-se a voz do arcanjo chamando os mortos. Jesus está dizendo que ele vai chamar os mortos. Então, se você olhar o que cada uma dessas passagens aponta, a conclusão é isso mesmo, é que é Jesus Cristo. Olha só, essa conclusão é a conclusão de Philip Melanchthon. Melanchthon é aquele camarada que estava por trás de Martinho Lutero na Reforma. Ele era aquela força que Lutero tinha naquela época. E ele concluiu destes textos que Miguel é o Cristo pré-encarnado. Esse era o nome de Cristo lá no céu, o arcanjo Miguel, ou Miguel. Ele somente aparece em livros apocalípticos, como Daniel, Judas e o próprio livro de Apocalipse. E como nós vimos aqui atrás, também nós temos aqui no livro de Tessalonicenses, que também tem uma parte apocalíptica dentro dele. E mais maravilhoso, ele somente nos livros apocalípticos, e ele somente aparece quando há um grande conflito acontecendo. Cristo ou Miguel só vem quando tem uma batalha muito grande. Pelo que nós lemos aqui atrás, a impressão que dá é que os anjos, quando eles lutam com Satanás e a sua força, existe um equilíbrio de forças, vamos dizer. Por isso que ele fez aquilo, ele tive que chamar reforços. E aí veio o arcanjo Miguel, e ele ficou lá lutando, e eu fiquei livre para vir poder falar com você. E o mais maravilhoso, todas as vezes que ele aparece, o ele com letra maiúscula aqui, ele vence. Todas as vezes que Jesus aparece, ele vence. Todas as vezes, não tem saída. Então, se Miguel aparecer no teu lado na batalha, você está no lado vencedor. Maravilhoso, né? Coisa gostosa. Verso 13 novamente. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros, o primeiro príncipe, ou no caso nós sabemos é o príncipe maioral, o mais importante, o principal, veio para ajudar-me e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos derradeiros dias, pois a visão se refere a dias ainda distantes. Dias distantes significa hoje. Hoje é um dia distante daquela época quando Daniel recebeu essa visão. Temos duas lições principais nesse texto que nós acabamos de ler. Todas as pessoas da raça humana são contestadas por Satanás. Contestar significa o quê? Ele vem para questionar, antagonizar, ele vem tentar atrapalhar aquilo que nós estamos tentando fazer para Deus. Esse é o que ele faz. Ele diz ser o nosso Senhor. Lembra que lá para trás os nossos pais, Adão e Eva, entregaram o domínio do planeta Terra nas mãos dele? Então ele se considera o príncipe desse mundo. Esse é o título que ele deu para ele. Aliás, vocês lembram na tentação de Jesus, o que ele falou para Jesus na terceira? Olha, se você prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso aí, porque isso aí é meu. Só eu que posso te dar isso que ele está falando. Isso foi no deserto na tentação. E ele faz isso, Satanás faz isso, ele vem contestar as pessoas, sejam crianças, sejam jovens, sejam adultos. Não importa quem é você ou o que você é, quanta idade você tem, ele vem te contestar. Todos, ele diz serem seus. Por isso, quando buscamos a Deus em oração, no estudo, nas nossas atividades em busca de comunhão, nas nossas atividades seculares, em tudo o inimigo está buscando obter vitórias sobre Jesus ao nos levar pelos seus caminhos. Ele busca a nossa lealdade a todo instante para garantir que estaremos pertinhos ou perdidos juntos com ele. Porque ele sabe que ele é um inimigo vencido. Ele sabe que ele vai ser destruído. Então, a única coisa que ele pode usar para se satisfazer, entre aspas, porque alguém que está derrotado e vai eventualmente terminar, a única forma de satisfação dentro da maldade que tem dentro dele
é entristecer a Jesus. E quanto mais pessoas ele levar com ele, mais ele acha que ele vai ser vitorioso sobre Jesus, sobre Deus. Número 2, a lição. A primeira lição, então, é que todos somos contestados por Satanás. Por isso que nós precisamos orar. Orar sem cessar. Número 2, todas as orações do coração humano são críticas, de importância vital para nós. Toda oração é importantíssima. Como vimos acima, enquanto Daniel orava, Gabriel veio lutando e avançando na batalha contra as forças do mal. Se Daniel tivesse parado de orar, Gabriel teria que se retirar da luta e retornar para o céu. Foi a oração de Daniel que fez com que Gabriel continuasse ao ponto de o próprio Miguel ou Jesus vir à sua ajuda para vencer ao inimigo. Nós precisamos da oração de um homem para vencermos. Nós precisávamos da oração de um homem para vencer aquela batalha. Olha só o que diz em Eclesiastes 9:14, porque você pode perguntar para mim, poxa, então um homem só tem condição de fazer com que uma batalha seja vencida? Preste atenção nisso aqui. Eclesiastes 9:14. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras, ou seja, barreiras, bloqueando a cidade. Verso 15. Ora, achou-se nela, olha só agora, um sábio pobre, que livrou a cidade pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele homem pobre. Deus só precisava de um homem orando. É isso que está falando ali. Bom, por que ele falou aqui um sábio pobre? Ele falou que ele é sábio. Sábio é uma pessoa que tem entendimento, uma pessoa que sabe como reagir. Agora, pobre. Pobre, segundo o nosso contexto humano, pobre não tem importância. É assim que o ser humano prega. Outro dia eu estava vendo, veio uma piadinha aí no Facebook, de um ator que tem lá no Brasil, Fala Bela, é isso? Acho que é isso. E ele fala muito, parece que tem um show lá que ele fala sobre pobre, é isso, pobre é aquilo, pobre é aquilo. E parece que ele escreveu um livro de gozação. Então, eu li aquilo ali, me senti muito mal, porque é um desrespeito para com o ser humano. E, no entanto, olha aqui a Bíblia está falando, um sábio pobre, ou seja, um pobre, uma pessoa sem importância perante os olhos humanos, foi quem salvou uma cidade inteira. Então, você não pense que você não está em condição de ser usado por Deus ou ser ouvido por Deus e livrar pessoas ou circunstâncias onde pessoas tão importantes poderiam estar fazendo aquilo e não estão fazendo. Entende? Não importa qual é a tua posição social, não importa qual é a tua posição dentro de qualquer tipo de contexto onde se avalia a condição da pessoa. Não importa qual seja, se você estiver em comunhão com Deus, Deus pode te usar para obras poderosíssimas. Não é para pouca coisa, não. Esse é o poder da oração. Esta é a lição que Daniel deixa para nós neste evento. É por isso que tanto estudamos sobre a oração. É por isso que tanto nos empenhamos nessa atividade. A oração tem poder. Veja o poder da oração nesse texto. Ele está aí no Desejado de Todas as Nações, página 131. Não nos podemos salvar do poder do tentador. Ele venceu a humanidade e quando tentamos resistir em nossa própria força, tornamo-nos presa de seus ardis. Mas torre forte, castelo forte, como nós cantamos, é o nosso Senhor, é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo, para essa torre, e estará em alto retiro, ou seja, estará protegido. Satanás treme e foge diante da mais débil alma. O que eu falei agora há pouco do pobre, do sem significado? Satanás treme e foge diante da mais débil alma que se refugia nesse nome poderoso. Esse é o nome de Jesus. O mais fraco de todos, uma criança, um jovem, um adulto, o mais fraco que você possa imaginar, no poder da oração, Satanás foge. Não importa quem você seja. Não importa quanto tempo, 1 hora, 1 dia, 1 mês, 1 ano, 10 anos, você não pode parar de orar. Deus vai te ouvir. Alguém deu um exemplo muito interessante sobre o poder. Até agora eu estava falando sobre a oração de uma pessoa. Agora eu vou falar para vocês por que nós estamos aqui orando. Por que nós temos o nosso grupo de oração de manhã.
Um cientista estava falando sobre o poder do raio laser. O raio laser ele é composto de muitos feixes de luz. Quanto mais feixes de luz eles concentram naquele foco, mais forte ele é. Mesma coisa. Quanto mais pessoas orarem para o mesmo propósito, mais fortes nós seremos. Não quero dizer agora que nós vamos obrigar Deus a atender a oração, não. O que nós estaremos fazendo é abrindo caminho para que Deus opere, que foi isso que Daniel estava fazendo lá atrás. Quando Gabriel estava vindo e Satanás e os seus anjos tentaram bloquear o caminho dele, se Daniel tivesse desistido depois de 2 dias, ele falou, não, Senhor, você não me responde, eu vou parar de orar. O que ele ia fazer? Ele ia voltar para trás. Será que Daniel teria recebido a visão que ele recebeu e mandou aqui para a gente? Pensem nisso, queridos. Orai sem cessar e sejam constantes e perseverantes na oração. Deus está te escutando desde a primeira vez que você orou. Se Ele não te atendeu ainda, é porque não está no momento certo. Mas Ele pede para que você continue orando. Você continue pedindo, você continue buscando. Quem sabe a tua oração não esteja correta e no decorrer do tempo que você está orando, Deus vai impressionar teu coração e vai mudar a tua oração. A gente não sabe, mas Deus sabe tudo. Então, meu convite para vocês, primeiro de tudo, não deixem de vir neste culto aqui. Esse culto é muito especial. Se você puder, não deixe de acordar às 6 da manhã para participar do nosso grupo de oração, que é muito especial aquilo ali também. É uma forma da gente crescer em Cristo. É uma forma da gente crescer em oração. Isso é um método maravilhoso que Deus criou para nós andarmos juntos dele e nós podemos ajudar o nosso irmão através da oração. Nós não temos poder para nada, mas a oração pode muito quando nós oramos pelas pessoas.